Paz, Senhor Igreja, vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje estaremos lendo Gênesis do capítulo 10 ao 12 e também Mateus capítulo 4. Vamos iniciar. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Tomarma. Estes foram os filhos de Jafé: Elisa, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais separam em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cã: Cush, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cush: Seba, Ávila, Sabita, Ramá e Sabateca. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Deda. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Requel, Acabe e Calne, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Cala e Rezem, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patrositas, os Calusitas, dos quais se originaram os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Éter, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Ademá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs, línguas, seus territórios e nações. Sem filhos mais velhos de Jafé também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arão: Uz, Geter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceu 2 filhos, um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida, seu irmão chamou-se Jocta. Jocta gerou Almodá, Zalef, Amarzab, Gerá, Andorão, Uzua, Dicla, Obal, Abimael, Salá, Ofir, Avila e Jababe. Todos esses foram os filhos de Jactão. A região onde viviam estendia-se de Messa até Sefer, nas colinas ao leste. São estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de fala. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disso, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse: Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer.
Venha, descemos e confundimos as línguas que falam, para que não entenda mais uns aos outros. Assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Eber gerou Salá. Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 909 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Tera. Depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Tera havia gerado Abraão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Tera, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Mical. Esta era filha de Harã, pai de Mical e de Iscas. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filha de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã, mas ao chegar a Harã, estabeleceu-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de vocês um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção, abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão para deixar você viva. Diga que é minha irmã, para que tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que a Sara era uma mulher muito bonita. Vendo-as, os homens de corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, a mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher, porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome e vá. A seguir, o faraó deu ordens para providenciar o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e tudo o que possuía.
Vamos para o livro de Mateus, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do céu. Todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi vivendo em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os quais viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores, e Jesus disse: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram. Indo adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco, seu pai o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então finalizamos mais um dia, graças a Deus, de leitura da Bíblia. Vamos continuar firme e forte no plano anual de leitura. Que Deus abençoe vocês.